O Evangelho de hoje nos mostra essa cena que, por assim dizer, se desenvolve em dois momentos. No primeiro momento, Nosso Senhor vai para as margens do mar da Galileia, sobe uma montanha e se senta. Nós estamos no Evangelho de São Mateus. E aqui sempre temos uma revelação de Deus que se revelou a Moisés, entregando-lhe os mandamentos. Mas a diferença da revelação que Deus fez a Moisés, quando descia fogo, soava a trombeta, a voz dos relâmpagos se fazia ouvir, a montanha tremia, afastando as pessoas. No lugar disso nós temos a ternura de Jesus Cristo. As multidões aproximaram-se dele, exatamente o contrário do que aconteceu quando Moisés subiu ao Sinai. E o povo disse: não deixe ele descer de lá, porque senão nós vamos todos morrer. Aqui, ao contrário, as multidões se aproximam dele. E não apenas isso, levam consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Ou seja, o Deus que se revela em Jesus é um Deus que não apenas tem uma palavra de ordem a dar, mas é um Deus que age em favor de todos esses que, em geral, são um problema para o mundo. Os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos, os doentes. Ele se aproxima deles. E ele muda efetivamente a sua vida de uma maneira concreta, não apenas numa retórica, não apenas lhes dá uma palavra de consolo. Essa é propriamente a novidade do Novo Testamento. Deus nos dá não apenas a lei, mas Ele nos dá a graça. Ele derrama a graça em nossos corações. E pela graça, Ele supre a nossa deficiência. Ele nos torna capazes de fazer aquilo que nós seríamos incapazes de fazer. Ele nos dá a capacidade de andar no caminho com Ele, de perceber a presença dEle, de enxergar todas as coisas na luz da glória dEle. Mas ele não para por aí. A segunda parte da cena também é tocante. O povo ficou admirado ao ver todas aquelas curas, glorificavam o Deus de Israel, ainda que aqui ele se manifeste tão diferente de como se manifestou a Moisés. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Aqui é inevitável que a nossa memória faça a comparação com outro texto semelhante. Quando o profeta Elias está fugindo de Jezabel, desfalece no meio do caminho, então acorda e um anjo deixou aos seus pés pão e água e ele disse: levanta-te, come, o caminho é longo, para que não desfaleças.
para que caminhes até o fim. Então ele come e com a força daquele alimento, ele, durante 40 dias e 40 noites, percorre a distância necessária até chegar no Monte Horebe. A multiplicação dos peixes e dos pães é uma imagem exata da abundância da graça do Novo Testamento. Ou seja, Deus não apenas nos instrui e nos ajuda, mas Ele mesmo se torna o nosso alimento. Ele vem para tomar a nossa causa, para entrar em nós, para viver a nossa vida, para enfrentar as nossas lutas conosco. Ele entra em nós e nos sacia com a sua presença, quando nada no mundo pode nos saciar. Todas as coisas são precárias, tudo é perecível, mas Ele nos permite experimentar da sua alegria, da sua força, do seu consolo, da sua esperança, sobretudo do seu amor. Por isso o profeta Isaías, na primeira leitura, diz: o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. O livro dos Provérbios diz algo parecido, quando fala que a sabedoria montou para si uma tenda, e ela preparou a mesa, e na mesa ela colocou os seus melhores manjares, e pondo seus melhores manjares, colocou também o melhor dos seus vinhos, e saiu pelas ruas dizendo: vinde, vinde todos, vinde comer e beber de graça, vinde experimentar de mim. A sabedoria montou a sua tenda, a sabedoria montou a sua mesa, e é bebendo e comendo dessa mesa que Deus enxuga as lágrimas dos nossos olhos, acaba com a nossa desonra, se manifesta como um Deus no qual nós podemos confiar. Quando nós enxergamos as coisas nessa perspectiva, especialmente tomando aqui como um ponto de leitura o capítulo 9 de Provérbios, a sabedoria preparou o seu banquete, nós entendemos que, na verdade, é preciso aprender a saborear Cristo, a sorvê-lo, a assimilá-lo. É preciso aprender a nutrir-se dele. É preciso perceber que Ele é o nosso alimento supersubstancial. Por isso, nós temos que encher a nossa memória de Cristo. Nós temos que encher o nosso intelecto do Cristo. Nós temos que encher a nossa vontade do Cristo. Nós temos que permitir que o Cristo seja tudo em nós. A tal ponto que nós possamos dizer, como São Paulo, que o meu viver é Cristo. E assim, totalmente impregnados, embebidos, encharcados dele, Ele nos saciará. Ele matará a nossa fome. O Salmo 22 é um salmo espetacular. Embora eu tenha a impressão que nós não percebamos exatamente o cenário, porque o cenário é o cenário de um julgamento. Quando o salmista diz: preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, o que está acontecendo ali é um julgamento.
em que ele corre o risco de morrer, em que ele pode ser eliminado. Mas como ele tem um pastor, isso não acontece. O pastor o leva pelos prados, o leva para as águas, o guia. Ele não teme nenhum mal, ele não teme o lugar escuro, o vale da sombra, o vale da morte, onde ele pode morrer. Porque o seu pastor é o seu juiz. Cristo fez isso conosco, né? Ele comprou a nossa briga e ele morreu na cruz em nosso lugar. E é por isso que São Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos condenará? Cristo que morreu por nós? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós nos alimentamos do Senhor, nós percebemos que a sua vinda é a única coisa de que precisamos. O seu advento não é o advento de uma pessoa inerte, de alguém que chega aqui e não faz nada, mas é o advento de quem chega para transformar tudo, mas sobretudo para dar-se a si mesmo, como alimento a nós todos, de tal modo que a nossa cabeça fique ungida com óleo e o nosso cálice transborde pela sua presença, pela sua santidade.